might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happens. Sejam bem-vindos a mais um webinar dinamizado pela Escola de Negócios. O meu nome é Karina e espero que se encontrem bem de saúde. Eu faço parte da equipa da Escola de Negócios e nós temos como missão ajudar todos os empresários e todos os profissionais ligados à área da saúde a tentar encontrar as melhores soluções, nomeadamente no desenvolvimento de competências, e é nesse seguimento que nós damos continuidade a estes webinars gratuitos, de forma a dar conteúdo para que todos possam assistir. Hoje temos como tema o controle dos pagamentos e recebimentos nas empresas. O tema de hoje vai ser dinamizado pela Madalena Gonçalves. A Madalena é empresária, contabilista certificada, consultora na área da gestão financeira e na área da estratégia, e é também a Madalena que vai dinamizar o nosso curso executivo que nós vamos ter dentro da área da gestão financeira para não financeiros. Este curso tem uma duração de cerca de 30 horas e iremos iniciá-lo no dia 16 de março. Se eventualmente tiverem alguma questão, alguma dúvida sobre esse tema, convido-vos a visitar o nosso site e as nossas redes sociais para que possamos ajudar. Desta forma, relativamente ao webinar de hoje, vamos ter uma sessão de apresentação de cerca de 30 minutos com a Madalena e após isso iremos ter cerca de mais 30 para responder às vossas questões ou às vossas dúvidas, que vou pedir que coloquem na opção do Q&A aqui no vosso ecrã, numa espécie de botão, ou no Q&A ou no bate-papo. Da minha parte é tudo, sejam bem-vindos e agradeço a vossa presença mais uma vez. Eu vou passar a palavra à Madalena. Madalena, seja bem-vinda. Conseguimos ouvi-la, Madalena. Olá, boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Quero começar por agradecer à Escola de Negócios este convite e à Karina pela apresentação que ela acabou de me fazer. Agradeço igualmente a presença de todos vós. É verdade, hoje vamos falar sobre o controle de pagamentos e recebimentos nas empresas. Este tema sempre foi fundamental, no entanto, diria que hoje, pela conjuntura que vivemos, se torna ainda mais importante. Eu vou aqui compartilhar. Quando falamos em recebimentos e pagamentos, na realidade estamos a falar da circulação do dinheiro dentro das empresas. O fluxo de dinheiro numa organização poderá comparar-se ao fluxo de sangue no nosso corpo. Ao observarmos o diagrama do fluxo de caixa, percebemos que a comparação é óbvia. O dinheiro está constantemente a circular pelas artérias da empresa, transportando valor aos seus vários órgãos. Se este fluxo for interrompido, ou mesmo reduzido, durante um período, certeza que irão surgir grandes problemas em todas as empresas, onde isto aconteça. A empresa tem que manter os recursos de caixa suficientes para pagar as contas à medida que aparecem. O fluxo de dinheiro a receber vem das contas de clientes. Já o fluxo das saídas de dinheiro, podemos identificá-los em duas grandes rúbricas: fornecedor das matérias-primas e serviços, pagamento de salários e pagamento de outras contas correntes. Hoje vamos nos concentrar na importância do controle de contas a receber e contas a pagar, de forma a que este fluxo nunca pare, porque se ele parar, como já dissemos, poderá ser muito grave. É importante perceber uma coisa: os valores a receber são promessas que os nossos clientes nos fizeram no momento que nos compram. Só se tornam dinheiro efetivo para a empresa no momento em que nós o recebemos. Porque todos nós já ouvimos falar, de certeza, de imensas empresas que vão à falência com centenas
e mesmo milhares de euros a receber em vendas que nunca chegam a entrar e a empresa acaba por colapsar. Da mesma forma, as dívidas são promessas que nós fazemos para pagar mais tarde aos nossos fornecedores. E há aquele velho ditado: pagar e morrer, quanto mais tarde melhor. Mas cuidado, quanto mais tarde pagarmos, maior é a nossa disponibilidade financeira. No entanto, estes atrasos podem nos trazer custos acrescidos, juros e perda de poder negocial no momento da compra. Dizem que a boa venda é feita na compra, ou seja, se compramos bem, com os bons preços, também poderemos vender muito bem. Caso contrário, poderá não acontecer. Se a empresa não conseguir pagar as dívidas dentro do prazo negociado, pode ser preocupante, porque estas podem escapar ao nosso controlo e se não tivermos constantemente a noção de quanto devemos e quando temos que pagar, poderá ser grave e perdemos o controle. Aqui eu dou uma sugestão. A forma de nós conseguirmos controlar poderá ser com um mapa, chamado mapa de tesouraria, de orçamento de tesouraria, que pode ser construído à nossa medida, onde deverá constar todos os recebimentos que nós temos e os prazos em que nós pensamos em receber e os prazos em que nós temos que pagar. É lógico que no final do mês este saldo deve ter sempre uma folga para algum imprevisto de um cliente que não pague ou algum imprevisto de alguma conta que surja para nós pagarmos e que não estava prevista. Se nós pararmos para pensar, percebemos que é óbvio. O bem mais valioso de qualquer negócio não é o dinheiro, é o poder. O poder da informação que nós obtemos dos nossos clientes e a informação que é dada aos nossos fornecedores. Essa informação irá nos permitir negociar preços, prazos de entrega, negociar os prazos de pagamentos, quer sejam clientes ou fornecedores. Quando falamos em poder, por norma, pensamos em algo que cria manipulação. Mas se pensarmos que a verdadeira fonte de poder de qualquer negócio é a informação e a confiança, percebemos que este poder de controle nos irá dar poder sobre os nossos fornecedores, porque quando eles pedem informações nossas, se elas forem boas, dá-nos confiança a nosso respeito. E a informação recolhida pelos fornecedores irá aumentar ou diminuir a confiança que o mercado tem na nossa empresa. E um dos fatores para se construir um caminho com poder e confiança duradouros consiste sempre em cumprir o que acordamos. E para que a empresa cumpra, tem que ter formas de controlar o que deve, que acordos é que foram feitos com os seus fornecedores, tudo deve ser registado em relatórios ou mapas personalizados à medida da empresa. Com os clientes, diria que é tão ou mais importante este controlo. Devemos saber, dependendo do tamanho da empresa, ao dia, à semana, na pior das hipóteses, ao mês, o que é que temos para receber e quando? Que acordos é que existem? Só assim podemos atuar de forma a diminuir os riscos de atrasos e até mesmo os incobráveis. Vamos começar por falar do controle dos prazos de pagamentos. E para isto eu vou-vos contar algumas experiências que eu tive. Numa das empresas em que eu trabalhei, quando cheguei, eles não tinham qualquer ideia sobre as contas a pagar. Iam pagando aos fornecedores quando estes lhes pediam dinheiro. Quem fazia os pagamentos, embora fosse ele que autorizasse as compras, não controlava as faturas que deviam e muito menos os prazos de pagamento negociados. A contabilidade era feita na empresa, mas não havia diálogo entre estes dois setores. Diria mesmo que estavam de costas voltadas. Alguns fornecedores começaram a vender sob pronto pagamento. Outros ameaçavam deixar de fornecer. E os que iam fornecendo raramente cumpriam os prazos de entrega dos produtos. Só se por acaso tivessem produtos para entregar, porque se não tivessem nós estávamos no fundo da lista. E os preços? Esses definitivamente não eram os melhores.
Para o setor das compras era muito complicado fazer toda esta gestão, negociar prazos, preços de entrega, porque os fornecedores não davam grandes possibilidades. A informação que circulava no mercado é que a empresa pagava mal. E quando pagava. O primeiro trabalho foi fazer um levantamento de todas as faturas a pagar e os respectivos prazos de pagamento. Construí um mapa ajustado às minhas necessidades. Nesta altura eu construí um mapa em Excel, porque o programa não dava para ser feito no programa de gestão. O que é que eu fazia? Dividia o dinheiro que estava atribuído a fornecedores, porque a empresa tinha graves problemas financeiros, e distribuía o plafond por todos. Tentava esticar o dinheiro ao máximo, para satisfazer toda a gente. Por exemplo, os fornecedores de matérias-primas representavam cerca de 50% do peso das dívidas. E eu atribuía imediatamente 50% do peso do dinheiro que eu tinha a esses fornecedores. Os outros distribuía pelo peso das contas a pagar. Se um fornecedor, por exemplo, representava 0,5% no total das minhas dívidas, eu enviava-lhe 0,5% do valor que eu tinha disponível. Mesmo que isso representasse uma módica quantia de 10 euros ou 25% da fatura. O importante era transmitir que estávamos a pagar. E eles perceberam que nós estávamos a pagar todos os meses e começaram-nos a fornecer. Começámos a ter mais poder negocial. Tive alguns fornecedores que visitaram a empresa só para me conhecerem e agradecerem, porque eles já tinham dado algum dinheiro como perdido, porque as contas eram pequenas e não justificava meter um advogado. E aqui, a imagem, o poder da informação, o poder negocial da empresa começou a aumentar. O poder da informação foi de que nós estávamos a pagar. E com isto aumentou o nosso poder negocial. Trabalhei noutra empresa que era completamente o oposto. Não tinha problemas financeiros e tinha uma data certa para fazer os pagamentos. Todos os dias 20 de cada mês, pagavam aos seus fornecedores as faturas do mês anterior. Qual era o poder? Conseguíamos negociar os melhores preços, os melhores prazos de entrega. O fornecedor raramente não cumpria connosco. Tínhamos sempre os melhores preços, os melhores pagamentos e o que nos permitia ter melhores preços nos nossos produtos que vendíamos. E houve outro caso, aí numa empresa em que eu acompanhei como consultora externa, que eles tinham por hábito pagar tudo com cheques pré-datados. Não faziam registro nenhum. As cópias dos cheques iam para a contabilidade. Se um cliente atrasasse o pagamento, o que é que ia acontecer? Como eles não sabiam quando é que caíam os cheques que tinham passado aos fornecedores, não contactavam os fornecedores, não contactavam o banco e quando o cheque lá chegava, por norma era devolvido. Eu aqui recomendei-lhes que fizessem um mapa de controle em Excel, uma coisa simples, básica, onde colocavam o número do cheque, o fornecedor e a data. O que é que isto lhes permitia? Que se por acaso um cliente não pagasse e eles não tivessem dinheiro na conta para aquele cheque, porque eles sabiam exatamente quando é que o cheque ia ser depositado, podiam contactar o fornecedor e solicitar-lhe que aguardasse o cheque durante mais uns dias, que eles considerassem na altura necessário. Se por acaso não conseguissem, contactavam o banco, contavam o que estava a passar e pediam uma espécie de um plafond a descoberto para que o banco pagasse esse cheque. A partir daí, a imagem deles no mercado melhorou muito, porque deixaram de ter cheques devolvidos, problemas na banca e problemas com os fornecedores. Mais uma vez, o poder do controle e o poder da informação prevaleceu nesta situação. Embora, por norma, eu costumo recomendar sempre fugir, dentro do possível, o máximo a pré-datados, porque se um cliente nos falha, poderá nos trazer grandes problemas momentâneos.
título de conclusão, poderia dizer que o poder da empresa também é o dinheiro, é verdade, isso é indiscutível, mas acima de tudo, o poder da informação, que ajuda muito a cumprir com tudo o que se compromete e aumenta a confiança nos seus parceiros. Eu diria que, com todos estes exemplos, estes diferentes exemplos que vos contei, o que me permitiu sempre saber que valores é que eu tinha a pagar, em que datas e cumprir, era um mapa ou tirado do programa de gestão. No caso da segunda empresa que vos falei, eu conseguia tirar o mapa no programa de gestão, porque todas as compras eram introduzidas lá, tinha um controle informático, tipo quase que ao dia. Nas outras não, era em Excel. Mas em qualquer uma das situações, o que me permitia sempre eram os meus mapas de controle. Diria que, se eu não tivesse estes mapas, iria parecer um barco à vela a navegar às escuras e sem bússola. O meu mapa era a minha bússola, que me permitia cumprir com todos os compromissos da empresa em relação a pagamentos. Em relação aos recebimentos, como eu falei no início, penso que ainda é mais importante controlarmos os recebimentos. E um bom controle de recebimentos começa com um eficaz controlo. E isto para podermos garantir que as dívidas nos surgem, porque a nossa principal meta é sempre não termos dívidas a receber, não haver incobráveis. Então, para que isso aconteça, devemos tomar medidas desde o início, desde a prospecção do cliente, com vista a prevenir possíveis problemas. E daí, fazer com que não surja um aumento nos saldos de clientes a receber. O que isso iria implicar uma diminuição de entradas desse dinheiro. E como é que nós podemos fazer com que esse aumento de dívidas não surja com uma boa política de gestão de créditos e cobranças? E isso passa por implementar uma boa política de gestão e acompanhamento dos clientes nas empresas, para garantirmos pagamentos na hora, evitando correr riscos de cobranças difíceis necessárias. É imprescindível antever e prevenir situações de incumprimento, conhecendo e acompanhando adequadamente os nossos clientes. Ou seja, a nossa gestão de créditos e cobranças deverá assentar num bom sistema de informação que nos permitirá agir desde a prospecção à venda ao controle de recebimentos. Ao construir um sistema de informação, diria que devemos ter sempre em atenção dois tipos de medidas. Medidas preventivas, aquelas que nós tomamos para prevenir que não venham a existir incobráveis, dívidas em atraso, e as medidas reativas. Nas medidas preventivas, deveremos fazer uma boa recolha de informação sobre os nossos novos clientes. Aqui poderá ser através de um questionário que entregamos aos clientes, aos nossos potenciais clientes, aqueles novos que nós não conhecemos, solicitando-lhes, por exemplo, referências bancárias, comerciais, o contribuinte, a certidão da empresa, certidão permanente, ou outro tipo de informação consoante o volume de vendas que estamos para fazer, o tamanho do cliente. O controle interno deve nos permitir ter acesso de uma forma rápida a toda a informação dos clientes, valores em dívida, e onde seja definido, neste controle também deve ser definido a forma de atuar nos diferentes momentos, nas diferentes situações. Caso venham a existir atrasos, quando é que deveremos contactá-los? Quando é que deveremos pedir dinheiro? Devemos também, ou podemos, dependendo do tamanho das empresas, incentivar a pagamentos a pronto ou diminuir o prazo, por exemplo, com incentivos de descontos financeiros. As faturas, toda a documento de faturação
deve ser emitida ou diária ou, na melhor das hipóteses, semanal. E se nós decidirmos, se a empresa decidir que vai faturar semanalmente, então eu diria que na sexta ou na segunda-feira, deverão ser na segunda-feira seguinte, deverão ser feitas todas as faturas, fazer a faturação e enviar para o cliente da forma mais rápida. Isto porquê? Existem muitos clientes que só começam a contar o prazo de pagamento a partir do momento que recebem a fatura. Se nós nos atrasarmos a faturar e a enviar, mais tarde iremos receber. Daí ser importante cumprir os procedimentos de faturação. As comissões de vendas aos vendedores, penso que já é algo que está mais ou menos estipulado no mercado, que devem ser pagos só após a boa cobrança. Isto para evitar que eles possam, para aumentar as vendas, vender a algum cliente que eles até sabem que poderá ser complicado, ou não fazer o trabalho de uma boa prospeção e do bom conhecimento do cliente. Assim eles saberão que só recebem o que a empresa receber. Irão ter muito mais cuidado na escolha do cliente. Dependendo também do cliente, todas as condições de venda devem estar formalizadas, ou num contrato, ou por mail, ou na fatura. Quais são as condições de venda e quais são as condições de pagamento. E aqui estamos a falar muito também daquilo que nós fazemos de uma forma preventiva. Poderemos ter um questionário padrão para clientes novos, onde pedimos referências bancárias. Podemos pedir informações ou ao banco, ou a parceiros comerciais, ou consultar empresas especializadas na recolha de informação contabilística e financeira. Sei que é muito complicado hoje em dia pedir algum tipo de informação por causa do RGPD. No entanto, se tivermos uma boa parceria, os bons contactos e conseguirmos, por exemplo, fazer uma chamada ao banco, falar com o nosso gestor de conta e dizermos assim, qual é a opinião sobre este cliente? Ele não precisa dizer muito. Poderá dizer, fuja, e nós já sabemos, vale a pena, ou cuidado. Às vezes basta uma simples mensagem para nós entendermos e para podermos, de certa forma, decidir como é que vamos agir com esse novo cliente. E aqui, com estas informações, todas as informações recolhidas devem ser cruzadas, porque poderá haver alguém que tenha uma opinião negativa sobre o cliente e outro tenha uma formação muito boa, porque tiveram uma boa experiência. Então devemos cruzar e fazer tirar as nossas próprias conclusões. E estas conclusões também nos irão servir para determinarmos qual é o plafond de crédito que damos ao cliente. Porque quando estipulamos um crédito, estamos a fazer com que diminuir os nossos riscos. Estamos a fazer com que se o cliente atinge aquele plafond sem nos pagar, nós cortamos os fornecimentos, diminuímos ali a probabilidade de termos incobráveis. Eu posso-vos falar aqui de uma situação, por exemplo, a nível das referências, voltando ali às referências bancárias. Eu tive uma vez um cliente na empresa onde eu trabalhei, que apareceu um cliente novo. Além de ser um cliente novo, era de uma área de negócios diferentes, que nós não tínhamos qualquer tipo de informação. Na altura, eu liguei ao banco e perguntei, o que é que me podem dizer? E eles disseram-me simplesmente, apostem que vale a pena. Ao fim de recolher mais algumas informações, a empresa decidiu apostar porque realmente era um cliente muito, muito bom. Estudar muito bem o cliente antes de lhe vendermos, antes de começarmos a vender, pode evitar muita dor de cabeça a posteriori. Às vezes é preferível não vender do que aumentar de forma exponencial a probabilidade dos incobráveis na empresa. E de uma forma resumida, diria que com os nossos novos clientes deveremos usar a estratégia de códice. Cuidado com as concessões de crédito, obter primeiro, através do questionário tipo,
dados sobre o cliente e pesquisar sobre informação relevante em termos comerciais junto da banca e demais entidades julgadas necessárias. Porque é sempre preferível prevenir do que remediar. E o sistema mais eficaz de controle é garantir que as dívidas não surgem. Por conseguinte, devem ser tomadas medidas eficazes para cada tipo de realidade, porque todas as empresas são diferentes. Desde que o principal seja sempre prevenir possíveis problemas. Falei-vos que havia também medidas reativas. As medidas reativas são aquelas que nós tomamos após a venda. É crucial para a saúde financeira das empresas ter um bom programa de cobranças. Este programa poderá ser por correspondência. Quem é que já não recebeu nas empresas aqueles mails ou cartas tipo a recordar que, passado uma semana ou passado uns dias, alguma fatura se vai vencer? Será uma opção. Ou mesmo telefonemas. E aqui ainda estou a falar antes da cobrança, antes das faturas ficarem em atrasadas. Podemos agir um bocado na prevenção. Um telefonema cordial, a perguntar como é que está tudo bem, se estão satisfeitos com as nossas entregas e, já agora, quando é que pensam pagar, porque nós precisamos também de gerir os nossos pagamentos e dava-nos jeito saber. Ficamos logo com uma ideia. As visitas aos clientes também poderão ser, numa fase inicial, visitas cordiais, perguntar se precisam de mais alguma coisa e quando é que eles estão a pensar pagar. Também há a possibilidade de entregar as cobranças a terceiros, por exemplo, com o factoring a bancos. E agora, quando as cobranças ficam atrasadas? Poderemos usar qualquer um destes tipos de contacto. Deixo uma recomendação. Aquele que nós decidirmos usar, deveremos usá-lo preferencial. Se mandamos correspondência, a correspondência terá que ir já com outros termos. Se telefonemas, da mesma forma, ou as visitas. Não devemos usar todas as munições ao mesmo tempo nos clientes, porque isso irá nos dar uma má imagem. Falta de controle, falta de coordenação, falta de um bom mapa, de uma boa forma de cobrança. Devemos escolher o método e aplicá-lo. Aqui nós também sabemos, hoje em dia, a maior parte dos programas de faturação permite-nos imprimir vários mapas de análise que nos auxiliam a perceber se as contas estão em dia ou se há atrasos. No processo de controle interno, deve ficar definido qual o sistema de cobrança a usarem com cada cliente e em que momentos e como se deve agir. Quando contactamos um cliente, e diria aqui até mesmo um fornecedor, devemos ter em atenção os seguintes pontos. Devemos dominar a informação, saber o que é que estamos a pedir e o que é que estamos a falar. Ouvir primeiro o que é que eles têm a dizer. Utilizar sempre uma linguagem positiva. Evitar que, se for um telefonema ou uma visita, haja dispersão na conversa, para que ela seja canalizada para onde nós queremos. Transmitir segurança e argumentar com sabedoria. Porque nunca é demais lembrar que um dos princípios essenciais é que devemos conseguir sempre algum tipo de compromisso de pagamento, antes de dar por encerrada, por exemplo, uma chamada. Devemos insistir com profissionalismo e amabilidade, mas não permitir que o cliente ponha fim a uma conversa sem termos um compromisso da parte dele. Se o cliente não pode pagar uma fatura na totalidade, que se comprometa a pagar uma parte. Porque
Quais são os erros mais usuais no controle de recebimentos? Não haver um estudo prévio do cliente e condições de venda. Não haver um acompanhamento da evolução das contas de clientes. E aqui eu posso vos dar um exemplo que acompanhei numa das empresas onde estive. Um cliente que era certinho a pagar, de repente começou a atrasar os pagamentos. O nosso gerente resolveu fazer uma visita e tentar perceber o que é que se passava. E eles disseram que eles estavam a fazer um investimento muito grande, e nós sabíamos, que o financiamento, estavam a contar ter recebido um dinheiro dos fundos, daqueles fundos perdidos, que chegam, mas muitas vezes chegam tarde, e eles precisam de pagar primeiro, estava a fazer com que tivessem problemas de tesouraria e estavam a atrasar os fornecedores. Como nós sabíamos que essa informação era real, decidimos renegociar prazos de pagamentos novos. Só os pedimos foi uma coisa: se por qualquer motivo eles não cumprissem esses novos prazos, que nos avisassem e que nos dissessem o motivo. E por norma, eles faziam-no sempre. Isso transmitia-nos confiança e estávamos a dar ao cliente o benefício de ele poder sair daquela situação financeira que seria temporária. Quando eles atrasavam e não nos diziam nada, nós tínhamos um poder de negociar, um poder de argumento forte. Era uma das grandes vantagens daquela empresa. Ameaçávamos que não fazíamos entrega de produto e eles imediatamente entravam em contacto connosco e acordavam e diziam quando é que nos podiam pagar. Aqui, se nós não tivéssemos contactado aquele cliente e tivéssemos simplesmente deixado de fornecer, teríamos perdido um cliente e teria sido mau para nós e mau para eles. Outro dos erros comuns é não dar importância à mudança de comportamento dos clientes. E aqui poderá-se aplicar também um bocadinho o exemplo que eu vos falei, tivemos atenção à mudança deles. E posso-vos contar outro exemplo, este que não terminou assim tão bem. Numa empresa, naquela primeira empresa que eu vos falei, havia um cliente que era fantástico. Pagava sempre na data estipulada. Inclusivamente, se nós precisássemos e lhes telefonasse, eles pagavam até antes do prazo. Só que houve um mês que ele não pagou. Eu falei com a gerência e propus contactar o cliente. Eles disseram que não, porque era um cliente tão bom, não deveríamos estar a contactá-lo e deveríamos aguardar. Entretanto, passaram 2 meses, passaram 3. E eu decidi entrar em contacto. Não consegui, ninguém atendia, até que finalmente consegui informações. Aquele cliente tinha ido à falência. Em conversa com um senhor, na altura, também estava relacionado com essa empresa, um dos sócios, eu perguntei-lhe, mas como é que vocês foram à falência? Como é que é possível uma empresa tão grande, tão saudável, ter falido assim? E ele respondeu-me, menina, as empresas são como os homens. Hoje estão bem, amanhã podem ter um infarto fatal. Eu fiquei de boca aberta. Mas era verdade. Se tivéssemos investigado mais cedo, ou imediatamente assim que eles deixaram de pagar, tínhamos diminuído e muito os nossos incobráveis, o valor que nunca mais recebemos. Podíamos ter tomado medidas mais rápido para receber ainda algum daquele primeiro mês. Porque no meio disto tudo, lembrem-se de uma coisa. O objetivo principal da cobrança é cobrar o valor total das dívidas, mais os encargos que surjam, que apareçam, que estejam negociados, fazer com que o nosso cliente pague no menor prazo possível e ainda manter o cliente. Porque o maior problema nas empresas, ou diria mesmo até nas nossas vidas, não é aquilo que nós não podemos controlar. É aquilo que nós podemos controlar e não controlamos. E daí podem surgir graves problemas. Muito obrigada.
Madalena, obrigada mais uma vez pela apresentação. Penso que foi muito prática e muito direta nos temas que queríamos falar. Eu tenho aqui algumas questões que vou passar para a Madalena, para depois responder. Entretanto, podem colocar ou no bate-papo ou no Q&A, estejam à vontade em colocar as vossas dúvidas. Eu vou começar aqui pela primeira, de como é que eu posso fazer uma projeção dos meus custos variáveis? É assim, na empresa, tudo o que é custos fixos são aqueles que nós temos, podemos pensar desta forma, com este raciocínio. Tudo o que é custos fixos são aqueles que nós temos, independentemente da empresa estar a trabalhar ou não. Está parada. Por exemplo, agora, aquelas empresas que estão fechadas, têm os custos do pessoal, custos de renda, que são custos fixos. Os custos variáveis são aqueles que só existem quando a empresa está a laborar. Vamos supor que numa fábrica que esteja parada agora, o custo do pessoal é um custo fixo. O custo das matérias-primas para produzir o produto final, ou uma empresa que compra e venda quando compra, é um custo variável, porque ela vai comprar de acordo com aquilo que vai vender, ou de acordo com aquilo que ela vai produzir. E esses são os nossos custos variáveis. Também podemos ter, já agora, custos semifixos ou semivariáveis. Esses aí acabam por ser os mais complicados de definir. Depende sempre um bocado de caso para caso, analisar. Por exemplo, se nós temos os custos fixos do pessoal, aqueles que pagamos sempre, mas se houver um aumento de produção e tivermos que ou subcontratar mais pessoas, vou falar, por exemplo, de um restaurante que tenha um casamento e precisa de mais pessoas naqueles fins de semana. Isso é um custo variável, porque só vai ter por causa do aumento de produção ou do aumento das suas vendas ou dos seus serviços. Ok, Madalena, obrigada. Próxima questão. Quando é que devo avançar para contencioso? Isso é normalmente avançar para contencioso, deveremos falar com o advogado, porque são situações um bocadinho mais de lei. Agora, tudo depende do valor. Se eu tenho um cliente que ele vai me pagar a 30 dias, e depois aí também depende dos valores que estamos a falar, porque há valores que são pequenos, devemos tentar sempre. Eu diria que o ideal será tentarmos sempre todas as possibilidades de receber. Quando vemos que não existem, e poderá ser um valor muito grande, e as possibilidades será passado 1 mês ou 2 meses falar com o advogado e avançar para contencioso. Aí poderemos sempre falar com o advogado, que será o mais ideal, porque esses prazos, eles têm sempre maior uma noção. E depende muito da sensibilidade da empresa e do cliente. Ok, Madalena, obrigada. Não convém deixar passar um certo prazo a partir do momento em que o cliente deixa de dar sinal de vida, ou seja, qual é a margem que podemos dar até não conseguir ter mais resposta do cliente? Eu aí diria que devemos atuar de uma forma muito rápida, porque quando um cliente, como foi aquele caso da situação que eu contei, que ele deixou de pagar, nós, como ele era um cliente bom, descuidámos, por assim dizer. Demos o benefício da dúvida. Nós devemos entrar imediatamente em contacto, perceber, tentar marcar uma reunião, tentar um telefonema, uma visita, dependendo do valor, porque é lógico que nós sabemos que o custo de um mail, de um telefonema ou de uma visita são completamente diferentes. Aí também teremos que analisar o peso do cliente, onde é que ele está, qual é a distância, o que é que, se é fácil ou não visitar. Se o valor assim o justifica, se o valor justificar, deveremos marcar uma visita. Se não conseguimos marcar uma visita, podemos sempre visitar de surpresa e tentar encontrar. Se não houver qualquer tipo de contacto, eu digo que será imediato, deverá ser imediato, por prevenção. Se não houver, então aí, avançar para o contencioso. O contencioso. Ok, Madalena, obrigada. No caso de o cliente não conseguir pagar, posso-lhe solicitar outros métodos, encontro de contas, bens, etc.? Sim, poderá haver sempre essa negociação com o cliente. Se ele por acaso não conseguir pagar, podemos propor o pagamento faseado, lá está de uma fatura, se ele não pode pagar de uma vez, que pague em 2, em 3, em 4,
É o caso daquela situação quando eu cheguei à primeira empresa que nós não conseguíamos pagar os fornecedores todos, eu comecei a pagar nem que fosse 20%, e eu costumo dizer assim, paguem qualquer coisa, nem que seja 10% da fatura, mas paguem. Se ele não tiver mesmo possibilidades, se houver encontro de contas a fazer, por norma o fisco não gosta muito, deverá ser justificado, não é algo que deva ser feito de ânimo leve, deve ser analisado sempre o risco. Se eu disser assim, eu vou pagar e não vou receber, então aí poderemos ir pelo encontro de contas, justificando que fizemos todos os meios para entrar em contacto. Eu espero ter respondido. Ok, é nesse seguimento, sim. Eu vou tentar ver se, entretanto, caem mais questões. Se eventualmente, se alguém quiser deixar alguma questão, mas não a queira colocar aqui, podem enviar-nos um e-mail ou entrar em contato connosco, depois a Madalena também ajuda na resposta, que às vezes pode ser uma coisa um bocadinho mais pessoal e não queiram expor deste lado. Entretanto, de momento não tenho mais questões. Se, entretanto, surgirem mais questões, porque às vezes nós não nos temos as questões logo, não nos aparecem, quando vamos para casa e ficamos a pensar, às vezes surge, podia ter colocado esta questão, poderão sempre mandar a questão para a Escola de Negócios, que me reencaminhará e de uma forma mais ou menos rápida tentaremos responder. Exatamente, noutra fase que se lembrar, exatamente. Sim. Porque de momento não temos mais dúvidas nem perguntas. Ok. E aqui, neste da parte do controle, algo que é muito importante é ajustarmos o controle, tanto de fornecedores como de clientes, de conclusão à nossa medida, à medida e à realidade da empresa, ou com sistemas informáticos, ou com auxílio um Excel, um Excel normalmente, eu uso muito o Excel, uma ferramenta. O importante é termos sempre, diria, que as contas debaixo do olho. Organizadas, não é? Organizadas e debaixo do olho para sabermos exatamente o que é que nós temos a receber e o que nós temos a pagar e podemos usar, lá está, os mapas, tipo o mapa de tesouraria, simplificá-lo à nossa medida, onde nos dá uma visão rápida do que é que nós está previsto receber e do que é que está previsto pagar, contando sempre que os recebimentos são promessas que o cliente nos fez e devemos ter cuidado com os nossos pagamentos para que o nosso fluxo de caixa não pare com aquilo que nós recebemos, vamos receber efetivamente e a seguir pagar. Por acaso, nesse seguimento do mapa da tesouraria, tenho aqui uma questão. Quais são os principais tópicos que devo analisar no mapa da tesouraria? Eu diria que de uma maneira assim bastante simplista, colocar o que nós temos para receber, logo no início, o que é que nós está previsto nós recebermos, depois, numa linha, o que é que está previsto nós pagarmos aos nossos fornecedores, por exemplo, de matérias-primas, àqueles fornecedores ou de compras de produtos, e a seguir, o que é que nós temos que pagar de salários, o que é que nós temos de juros para pagar, todas as contas que a empresa tem que pagar. Isso vai dar um saldo. No final, também devemos entrar em conta com o saldo que temos no banco, porque ou aí podemos construir ou no início ou no final e fazer as contas. As nossas disponibilidades é aquilo que nós temos no banco, mais o que nós recebemos, menos tudo o que nós temos a pagar. E deveremos entrar em conta com todas as contas, desde as comissões bancárias, aos juros, a tudo, deve estar, para no final diminuir ao máximo a probabilidade de surpresas. E deixar sempre um plafonzinho de uma margem de erro, porque nós podemos não receber na hora que estamos a contar e pode-nos surgir uma avaria qualquer que de repente precisamos de mais disponibilidade. Ok. Há bocadinho falámos do Excel que a Madalena usa para se organizar. Existe algum exemplo base ou a pessoa pode criar por ela de forma a organizar-se melhor? Existe, lá está, o mapa de tesouraria, o orçamento de tesouraria, existe um base que até facilmente se encontra até na net, aqueles tipo, que depois podemos personalizar à nossa medida, às nossas necessidades. Ok, Madalena, obrigada. De momento, penso que agora está tudo respondido e não tenho mais nenhuma questão por responder.
Pronto, se eventualmente surgir alguma questão mais tarde ou que se lembraram, não no decorrer do webinar, podem entrar em contato connosco, que nós fazemos chegar à Madalena a pergunta. Da minha parte, eu tenho que agradecer à Madalena pelo esclarecimento de tópicos que às vezes não são fáceis de explicar e de perceber. Agradecer a todos os participantes que estiveram connosco este bocadinho e obrigada a todos pela presença. Obrigada, Eu também Madalena. quero agradeço à Escola de Negócios, agradeço-te em especial a ti, Karina, por todo o apoio e agradeço a todos os que estiveram aqui a ouvir, espero ter sido útil. Okay. E fico à disposição para qualquer dúvida mais. Combinadíssimo. Obrigada, obrigada pela ajuda. Tá, obrigada.